Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai abordar o tema o papel dos bancos públicos na economia brasileira. No Brasil, os bancos públicos desempenham um papel importante no desenvolvimento econômico, enquanto as instituições privadas seguem a lógica de máximo retorno no menor tempo possível. Projetos de maior envergadura acabam assumidos pelos bancos públicos. Criado na era Vargas, o BNDES era o órgão responsável por formular e executar a Política Nacional de Desenvolvimento Econômico. Hoje, ele é um dos maiores bancos de investimento do mundo, com filiais em diversos países. Com projetos nas áreas de infraestrutura, agropecuária, comércio e exportações, o banco estimula a competitividade da economia nacional com sustentabilidade e foco na redução das desigualdades sociais. O nosso convidado é o economista e professor Dércio Garcia Munhoz, que foi presidente do Conselho Federal de Economia, professor da Universidade de Brasília e também membro do Conselho Regional de Economia, autor, entre outros, do livro Brasil entre Crises, 40 anos de economia brasileira. Muito obrigado pela sua presença, professor. Ora, muito obrigado aí pelo convite para a gente fazer mais uma etapa de discussão sobre os problemas da economia brasileira. Pois é, professor, esse tema ele suscita forte debate, né? Porque muitos, até algumas correntes de economistas, sequer vislumbram uma função importante para bancos públicos. Mas eles foram construídos lá atrás, mas é sempre necessário começar bem do começo. Qual seria a principal justificativa para a existência de bancos públicos numa economia do tipo da brasileira? Bom, eu diria que o próprio histórico, né, da evolução do papel e da participação dos bancos públicos na economia brasileira justifica a sua presença. Porque, historicamente, o Banco do Brasil sempre esteve presente, a Caixa Econômica também, atuando e financiando os setores básicos da economia brasileira. E nem preciso lembrar que o BNDES surgiu no início dos anos 50 exatamente como um instrumento indispensável e de grande utilidade naquela fase de retomada do crescimento, né? Com o Getúlio Vargas inicialmente e depois com o Juscelino. Então, eu acho que os bancos têm um papel importante e têm desempenhado esse papel com extrema eficiência, isso que é importante. Agora, claro, que questão de ajustes daqui e dali, ou comportamento dos bancos diferenciado em determinado momento em função de crises econômicas ou em razão, digamos, de estratégias políticas, isso sempre suscita discussão. Agora, no caso do BNDES, o senhor lembrou bem a era Vargas, porque ali ele tinha uma função muito específica, era uma espécie de alavanca para um processo de industrialização e de desenvolvimento do país, com forte protagonismo do Estado, que era uma característica fundamental da era Vargas, continuado por JK. Como é que o senhor aborda essa função de alavanca? Veja bem, o sistema financeiro, ele procura minimizar riscos e maximizar ganhos, o sistema financeiro em geral, o privado, né? O que significa minimizar riscos? Significa eu não avançar muito em crédito de longo prazo. E maximizar ganhos, o que significa? Eu operar no curto prazo com taxas elevadas de juros. Menor risco. Menor risco, ele envolve menor prazo. E o menor prazo envolve maior rentabilidade. Então, eles conjugam isso aí e não sai muito, né? Não sai muito a chuva, digamos, para financiamento de longo prazo e com algum risco operacional. O que é compreensível. É por isso que bancos como o Banco Mundial, né? Bancos como não sei quantas agências o governo americano tem de financiamentos em geral. Agora, por exemplo, na crise dos Estados Unidos, crise financeira, ele acionou não sei
quantas instituições financeiras estatais nos Estados Unidos. Inclusive para salvar bancos privados. Para salvar bancos privados, inclusive envolvidos nessa operação. O BNDES, então, teve um papel fundamental, que era exatamente no financiamento a longo prazo, numa base industrial, naquela fase em que você estimulou a vinda da indústria metal-mecânica para o Brasil, que é a indústria automobilística fundamentalmente, e que você procurou preservar autopeças para empresas brasileiras. Certo. Então, desde então, o BNDES se mostrou um instrumento, um instrumento de crédito, um instrumento de alavancagem do desenvolvimento extremamente importante, extremamente eficiente. Então, a gente não pode, digamos, dizer, não, o BNDES tem um papel, exagerou no papel e tudo mais. Bom, o BNDES desempenhou um papel mais significativo, mais recentemente, quando a economia começou a patinar e o governo julgou que, usando o BNDES de forma mais pesada, né, mais intensa, com recursos do Tesouro, ele poderia alavancar investimentos e superar a tendência à estagnação. Mas é claro que isso era uma impossibilidade, porque a economia vinha com problemas, já desde os anos 90, eram problemas de fragilidade na demanda. A demanda de exportações, o dólar barato engolia, travava, e a demanda para o consumo interno, a queda de renda ao longo dos anos 90, e que só em 2011 que você superou a renda real, superou a de 1995, para você ver, Sim. um longo período de renda baixa. Então, o que significa? Os investimentos que eu procurei acionar pelo BNDES, eles não levaram a uma retomada do crescimento, nem poderiam levar. Porque, veja bem, eu faço uma hidrelétrica, é importante, quanto? 30 bilhões de reais. O que são 30 bilhões num PIB de 4 trilhões e meio? É nada. Não tem significado. Sobretudo considerando a função estratégica de uma hidrelétrica, né? Exatamente. Para além das décadas. É, né? É um investimento perene. Um investimento importante, mas quando você soma isso, soma aeroporto e tudo mais, você vê que dá nada praticamente. Quem tem um peso grande tem tido para sustentar a taxa de crescimento da economia é a Petrobras. Mas como é que o senhor explicaria, professor, essa tendência de um certo setor de economistas que, digamos, busca talvez minimizar o papel dos bancos públicos, quando até mesmo lá na meca da pátria do mercado, que é os Estados Unidos, né, que são os Estados Unidos, o papel de bancos de investimentos, bancos públicos de fomento, é um papel fundamental, porque em épocas de crise não é o setor privado que vai correr risco. Pelo contrário, o setor privado era o protagonista da crise. Tanto é que foram os bancos privados os que faliram. Mas aqui se minimiza, às vezes, o papel do banco público. Quando os bancos públicos são necessários para lançar uma rede, né, para lançar uma boia, aí todo mundo aplaude. Quando passa o sufoco, aí começam a achar que deveria os bancos recuar para abrir espaço para outros bancos. Eu acho que o convívio de bancos privados e bancos públicos é um convívio importante, interessante, e eles têm convivido bem mesmo. Eu, às vezes, chego até a ver a questão de compartilhar redes de máquinas eletrônicas, de bancos privados com bancos públicos. Você imagina, só se discutir isso, vê que eles não se tratam como inimigos, né? Agora, a questão de bancos públicos no Brasil, ele tem uma história. O seguinte, quando eu tive aquela grande desequilíbrio fracionário nos anos 80, que está ligado a um erro brutal de política econômica, quando depois do plano cruzado, o que eu fiz? Eu botei uma regra dizendo que, quando a inflação atingisse 20%, a partir do acordo salarial, a categoria teria um aumento de salários. Reajuste móvel de salário. O reajuste móvel, o gatilho. É o gatilho. Na ocasião eu falei, mas isso é um absurdo, porque o primeiro gatilho você dá com 8 meses, o segundo você dá com 6, o terceiro com 3, e depois você chega a um só, entendeu? Eu fui muito criticado, inclusive pelo pessoal, né, naquela ocasião, dizendo que eu estava querendo atrapalhar a vida dos meus meninos, né, o pessoal da PUC. Mas era isso. Bom, aquilo lá provocou um desarranjo brutal na economia brasileira,
Por quê? A inflação ela é função da periodicidade da correção dos contratos e dos salários. Se eu tenho uma correção anual e uma inflação de 12% ao ano, se eu encurtar como se fez então, e chego a 6 meses a correção dos contratos, a inflação vai ser de 12% em 6 meses. E se eu encurtar para 3 meses, a inflação vai ser 12% em 3 meses. E se eu chegar a um mês, vai ser 12% ao mês. É por isso que chegamos à inflação de 40% ao mês. Não é porque o salário estava subindo, coisa nenhuma. É porque nós estávamos tentando recuperar salário a partir de redução da periodicidade. As empresas imediatamente jogavam para os preços e aceleravam a inflação. Então, o sistema respondia, bom, a inflação de 40% ao ano, os trabalhadores perdiam tanto da renda. Se vocês agora não inventaram uma redução de juros, nenhuma redução de impostos, é só com 40% ao mês que o sistema vai tomar os trabalhadores o que tomava antes. Mas em economias com essas e outras, ou outras instabilidades, o papel do banco público, dos bancos públicos, ele é indispensável, segundo a visão de uns? Não, ele é indispensável pelo seguinte, não que ele possa, ele não tem a capacidade de, digamos, atuar como estabilizador de preços. Claro. Isso ele não tem. A função é outra. É outra. Agora, mas uma economia sem poupança e sem capacidade de investimento, por exemplo. Não, mas veja bem, se falou muito aqui, não estão investindo, como não investe, a economia não cresce. Eu falei, não, espera um pouquinho. O motor é o consumo. Demanda de exportações, demanda de investimentos, demanda das famílias. Mercado interno. Esse é o motor. Mercado externo, exportações. Do mercado interno, portanto. É isso aí. E o investimento? O investimento é que se você não fizer, você trava. Mesmo que você tenha um aumento do consumo da família, aumento de investimentos governamentais, investimentos em geral e aumento das exportações, se você não tiver um bom aumento de investimento, criando capacidade produtiva, você não vai ter produto e não cresce. Mas quando não há esse investimento, seja de fora, seja internamente do setor privado, não é fundamental que o banco público, por exemplo, ele democratize o crédito combinadamente com o aumento de salário para expandir o mercado interno? Ele pode, mas veja bem, como que eu vou recuperar salários quando eu estou aumentando os juros? A ortodoxia diz que eu devo aumentar juros. E os impostos aumentam continuadamente desde 1993. Então, se eu estou aumentando os impostos, significa que uma parte da renda gerada, uma parte crescente, está indo para o governo. Alguém tem que perder. Se eu estou aumentando os juros, uma parte crescente da renda está indo para o sistema financeiro ou poupadores. O que significa? Alguém tem que perder. Então eu jogo uma pressão em cima das famílias nesse ponto. Aí eu falo, não, mas se eu reduzir o câmbio aqui embaixo, eu dou uma compensação para o sistema e reduzo custos para o sistema e aumenta o consumo. Eu falo, espera um pouquinho, você está falando que matando a indústria você vai puxar a economia? Claro que não, ninguém vai investir se você, através de câmbio barato, os produtos ficam baratos, mas em compensação o consumo se dirige a produtos importados. Professor, eu vou pedir ao senhor licença aqui, nós vamos fazer uma pequena pausa e vamos continuar esse interessantíssimo tema que o senhor está tratando aqui, inclusive sobre o papel não só dos bancos públicos, mas também o papel do aumento salarial, da democratização do crédito. Mas já a gente volta aqui no programa Agenda Econômica, que hoje está abordando o papel dos bancos públicos na economia brasileira. Até já.